Existia uma famosa metáfora no Japão sobre os três grandes unificadores e um pássaro que se recusava a cantar. Diante da ave silenciosa, o impetuoso Oda Nobunaga declararia com fúria: Se o pássaro não canta, eu o matarei. O astuto Toyotomi Hideyoshi, por sua vez, diria: Se o pássaro não canta, eu o forçarei a cantar. Mas Tokugawa Ieyasu, o homem que moldaria o destino de uma nação inteira, simplesmente olharia para essa pequena criatura e diria: Se o pássaro não canta, eu esperarei, até que ele decida cantar por vontade própria. Esta história resume perfeitamente a filosofia de vida do homem que não venceu apenas pela força bruta, mas pela paciência infinita e pela resiliência inabalável em um mundo que desmoronava ao seu redor. O Japão do século XVI era um cenário de caos absoluto, um período conhecido como Sengoku Jidai, e a Era dos Estados Combatentes. Imagine uma terra onde a autoridade central havia praticamente desaparecido, fragmentada em centenas de feudos governados por senhores da guerra locais, chamados daimyos. As fronteiras mudavam a cada estação. As traições eram a moeda de troca comum, e a vida humana era um recurso descartável em nome da glória territorial. Foi neste caldeirão de sangue e ambição, em 1543, que nasceu Matsudaira Takechio, o menino que um dia assumiria o nome de Tokugawa Ieyasu. Ele não nasceu em tempos de paz, mas sob o som constante das lâminas e o cheiro amargo da pólvora. Sua jornada rumo ao poder não começou com conquistas gloriosas, mas com a profunda humilhação do cativeiro. Para garantir a sobrevivência do pequeno clã Matsudaira, que estava espremido entre vizinhos gigantes e gananciosos, o jovem Takechio foi enviado ainda criança como um refém político. Primeiro, ele foi capturado pelo clã Oda e, posteriormente, passou anos sob a vigilância rigorosa do poderoso clã Imagawa. Imaginem um jovem herdeiro crescendo em solo estrangeiro, sabendo que sua própria vida dependia inteiramente do comportamento político de seu pai e da vontade de seus captores. Esse isolamento precoce e o risco constante de execução moldaram o caráter de Ieyasu de forma definitiva. Enquanto outros jovens samurais aprendiam apenas a manejar a espada, ele aprendia a arte do silêncio, da observação estratégica e do controle emocional absoluto. Ele compreendeu cedo que a sobrevivência é a forma mais refinada e necessária de vitória. A oportunidade de liberdade surgiu de forma dramática em 1560, quando seu senhor e captor, Imagawa Yoshimoto, foi derrotado e morto na Batalha de Okihazama. Em vez de se render ao desespero ou à vingança impensada, Ieyasu aproveitou a confusão para retornar às suas terras ancestrais em Mikawa. Foi um verdadeiro renascimento. Ele mudou seu nome para Tokugawa Ieyasu, desfazendo-se simbolicamente dos laços do passado e assumindo a tarefa hercúlea de reconstruir um clã devastado por décadas de negligência e guerra. Com diplomacia e um rigor administrativo implacável, ele transformou seus camponeses em guerreiros leais e preparou Mikawa para se tornar uma potência regional respeitada. Nesse novo tabuleiro político, Ieyasu percebeu que precisava de um aliado poderoso para sobreviver. Ele formou uma aliança de ferro com um homem que havia derrubado os Imagawa, o temível Oda Nobunaga. Durante as décadas seguintes, o Ieyasu serviu como flanco direito de Nobunaga em batalhas que mudaram o Japão para sempre. Na Batalha de Anegawa e no massacre de Nagashino, ele testemunhou o poder devastador das armas de fogo importadas do Ocidente, destruindo a tradicional cavalaria samurai. Contudo, essa aliança exigiu sacrifícios atrozes. Quando Nobunaga suspeitou de uma conspiração interna, Ieyasu foi forçado a tomar uma decisão impossível. Ele ordenou a morte de sua própria esposa e o suicídio ritual de seu filho primogênito
para provar sua lealdade inabalável ao seu senhor. Foi um preço de sangue que Ieyasu pagou em silêncio, guardando sua dor em um compartimento secreto de sua alma. O destino do Japão mudou novamente em 1582, quando Nobunaga foi traído por um de seus generais e assassinado no incidente de Onoji. E Ieyasu estava longe de casa, vulnerável e cercado por inimigos. O que se seguiu foi uma fuga lendária e perigosa pelas montanhas selvagens de Iga, onde ele sobreviveu apenas graças à ajuda de ninjas locais e sua própria astúcia. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos conte nos comentários de onde você está assistindo. Enquanto o Japão mergulhava em um novo vácuo de poder absoluto, Ieyasu sabia que sua longa espera estava finalmente começando a dar frutos. O pássaro estava prestes a cantar, mas a canção agora seria escrita sob seus próprios termos. Com o desaparecimento de Nobunaga, o vácuo de poder foi ocupado por Toyotomi Hideyoshi, um general que subiu das fileiras de camponeses até o topo. Ieyasu, o mestre da paciência, observava o cenário com uma cautela gélida. Embora houvesse atritos iniciais, e ambos compreenderam que uma guerra total destruiria as bases do país. Em um ato de reconhecimento, Ieyasu submeteu-se formalmente à autoridade de Hideyoshi, mas era uma submissão estratégica. Tratava-se de um jogo de xadrez, onde cada movimento de Ieyasu era calculado para o futuro. Hideyoshi, temendo o poder crescente de Ieyasu em Mikawa, propôs uma manobra audaciosa. Ieyasu deveria ceder seus domínios ancestrais em troca das vastas e selvagens planícies de Kanto. Para a maioria dos generais, isso seria visto como um exílio em um pântano remoto. Mas Ieyasu aceitou o desafio com serenidade. Ele via potencial onde outros viam apenas lama. Enquanto a elite do Japão se perdia em luxos nas capitais tradicionais, Ieyasu iniciou um projeto de engenharia na vila de Edo. Ele drenou pântanos, se desviou rios e estabeleceu as fundações de uma infraestrutura robusta. Enquanto Hideyoshi mergulhava o país em invasões desastrosas contra a Coreia, Ieyasu permaneceu em solo japonês, acumulando riqueza, mantendo suas tropas descansadas e fortalecendo sua base econômica. Ele não estava apenas construindo uma cidade, estava criando o motor que dominaria a nação. O equilíbrio de poder mudou em 1598, quando Toyotomi Hideyoshi faleceu, deixando como herdeiro seu filho pequeno, Hideyori. Para evitar o caos, Hideyoshi estabeleceu o Conselho dos Cinco Regentes, sendo Ieyasu o membro mais influente. No entanto, a lealdade no Japão feudal era volátil. Assim que o unificador partiu, Ieyasu manobrou para consolidar sua autoridade, quebrando regras ao forjar alianças matrimoniais. Essa ambição alarmou os legalistas dos Toyotomi, liderados por Ishida Mitsunari. O Japão estava, mais uma vez, dividido entre o exército do Oeste, fiel a Hideyoshi, e o exército do Leste, liderado por Tokugawa, visto por muitos como a única chance de estabilidade. A tensão acumulada explodiu em outubro de 1600, no campo de Sekigahara. Foi a maior batalha samurai, envolvendo mais de 160.000 guerreiros sob a névoa. Mas a verdadeira batalha de Ieyasu fora vencida antes do primeiro tiro. Durante meses, ele operou uma rede de espionagem, enviando centenas de cartas secretas e promessas de recompensas para os generais de Mitsunari. A guerra psicológica de Ieyasu foi magistral. No auge do combate, o jovem daimyo Kobayakawa Hideaki, posicionado em uma colina crucial, permaneceu paralisado, hesitando sobre qual lado apoiar. E Ieyasu sabia que a traição era a chave de tudo. Em um lance de audácia, Ieyasu ordenou que seus homens atirassem contra a posição de Kobayakawa para forçar sua mão. O impacto psicológico foi decisivo.
Kobayakawa finalmente traiu o exército do Oeste e atacou seus antigos aliados. A traição causou um colapso total na moral da coalizão ocidental. O campo de batalha transformou-se em caos, enquanto a vitória pendia definitivamente para o lado de Ieyasu. Ishida Mitsunari foi capturado e o caminho para o controle absoluto do arquipélago foi pavimentado. A vitória em Sekigahara não foi apenas um triunfo das armas, mas uma prova da superioridade estratégica e da rede de influência que Ieyasu teceu silenciosamente. Em 1603, a jornada de Ieyasu atingiu seu ápice institucional, quando o imperador o nomeou oficialmente como shogun. Ao estabelecer seu governo em Edo, a cidade que ele mesmo havia sonhado em meio aos pântanos, Ieyasu encerrou formalmente séculos de guerras civis. O nascimento do shogunato Tokugawa não foi apenas uma vitória militar, mas o triunfo de um homem que entendeu que a força reside na capacidade de construir silenciosamente os alicerces de uma ordem duradoura. A paz fora conquistada, mas para Ieyasu, o trabalho de preservá-la estava apenas começando. O pássaro havia finalmente cantado, e Ieyasu agora precisava garantir que essa melodia de paz durasse para sempre. Após consolidar o título de shogun em 1603, Ieyasu demonstrou que sua visão não era de glória pessoal passageira, mas de uma perenidade dinástica inabalável. Apenas 2 anos depois, Uniele surpreendeu o arquipélago ao renunciar formalmente ao cargo supremo perante a corte imperial. Não foi um ato de cansaço, mas uma manobra de xadrez magistral para garantir que a sucessão fosse hereditária e incontestável. Ao passar o bastão para seu filho, Tokugawa Hidetada, ele enviou uma mensagem clara. O poder supremo agora pertencia à linhagem Tokugawa. Retirando-se para o castelo de Sumpu, ele assumiu o título de Ogosho, o shogun aposentado, mantendo as rédeas do país nas sombras enquanto seu filho aprendia a governar sob sua supervisão rigorosa. No entanto, uma última sombra pairava sobre sua obra, o castelo de Osaka, onde Toyotomi Hideyori, o herdeiro de seu antigo rival, crescia cercado por samurais descontentes e ronins que buscavam restaurar a glória do clã. Entre 1614 e 1615, Ieyasu lançou o cerco de Osaka. Foi uma demonstração de paciência implacável e astúcia militar superior. Através de uma diplomacia sagaz, ele convenceu os defensores a aceitar um cessar-fogo sob a condição de que os fossos do castelo fossem preenchidos. Assim que as defesas físicas foram neutralizadas, Ieyasu atacou novamente, eliminando a linhagem Toyotomi e garantindo que nenhuma ameaça pudesse desafiar sua autoridade. O castelo ardeu em chamas, e com ele, extinguiram-se as brasas das guerras civis. Com o campo de batalha em silêncio, Ieyasu voltou-se para a arquitetura social da paz. Ele promulgou as leis para as casas militares, o Buki Shohatu, um código rigoroso que transformou os samurais em administradores leais. Casamentos entre clãs e reformas em castelos agora exigiam permissão direta do shogunato. Mas sua criação mais engenhosa foi o sistema Sankin Kotai. Essa política obrigava os daimyos a residir em Edo em anos alternados, mantendo suas famílias na capital como reféns permanentes. O custo monumental de manter 2 residências e viajar com comitivas imensas drenava os tesouros dos senhores, impedindo rebeliões e transformando a pequena vila de Edo no coração econômico e cultural mais vibrante de todo o Japão. Ieyasu percebeu que as influências externas poderiam desestabilizar a ordem que ele tanto lutara para construir com estratégia. Ele iniciou as sementes do Sakoku, a política de isolamento nacional. O cristianismo, visto como uma ferramenta de influência colonial perigosa, foi duramente reprimido. Porém, ele acreditava que a estabilidade dependia da preservação das tradições
e do controle absoluto sobre as ideias que entravam no país. Sob sua visão cautelosa, o Japão se fechou para o mundo exterior, mas abriu-se para um florescimento interno de artes, filosofia e comércio doméstico que não tinha precedentes na história, protegendo a essência da nação por muitas gerações futuras. Em abril de 1616, o mestre da espera sentiu que seu tempo chegava ao fim. Em seu leito de morte, Ieyasu permaneceu sereno, instruindo seus sucessores a governar com justiça, para que o povo não sofresse as dores da tirania. Após seu falecimento, ele foi sepultado em Nikko Toshogu e divinizado como Tosho Daigongen, o grande avatar que brilha no Oriente. Ele tornou-se a divindade guardiã da paz que arquitetou com tanta tenacidade. O Japão desfrutaria de estabilidade por mais de 250 anos. Uma era onde a cultura samurai atingiu seu ápice estético, moldando a identidade japonesa que admiramos e respeitamos até hoje. A trajetória de Tokugawa Ieyasu ensina que a força bruta vence batalhas, mas apenas a paciência e a visão constroem civilizações duradouras. Enquanto Nobunaga e Hideyoshi foram meteoros de brilho intenso e destrutivo, Ieyasu foi a montanha firme através das tempestades da história. Ele provou que saber esperar pelo momento certo é a maior das virtudes humanas. Em um mundo moderno que exige pressa constante, sua história nos convida a refletir sobre o valor da persistência silenciosa. Às vezes, o maior vencedor não é aquele que ataca primeiro, mas aquele que tem a sabedoria de esperar até que o pássaro, por fim, o decida cantar sua própria canção de paz sob a luz de uma nova era